Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Chegamos aqui para mais um episódio do nosso canal Gestão da Qualidade em um Quarto, aqueles 15 minutos semanais que a gente reserva para discutir um pouquinho sobre a gestão da qualidade e uma boa eficiência operacional dentro dos serviços de saúde. Então, antes de mais nada, eu vou fazer um pedido aqui para que vocês curtam esse conteúdo, para que vocês compartilhem com seus grupos, para que vocês compartilhem com seus colaboradores, com seus pares, com seus colegas e que você se inscreva no canal, né? E que ali também a gente possa ter uma outra forma de interação, para que vocês deem inclusive sugestões de novas temáticas para a gente trabalhar nos próximos episódios. Hoje, o que eu venho trabalhar aqui com vocês é a relação de dois conceitos: a gestão por processo e os chamados ecossistemas de saúde. Então, qual a relação que nós temos aqui? Gestão por processo, já começando por uma definição, a preposição faz toda a diferença, né? A gente já tem que entender que eu não faço gestão de processos. Ou seja, quando eu falo sobre processos, automaticamente eu estou falando sobre uma organização, sobre um fluxo, sobre um determinado setor. Mas, quando eu falo da gestão por processo, eu estou falando de uma organização muito mais encadeada, onde eu tenha entregas muito bem definidas de um setor para o outro. E como a gente está falando de serviço de saúde, estamos falando aí de setores, de microsistemas dentro de um hospital, por exemplo. Então, hoje, quando a gente fala sobre os hospitais mais eficientes, eles não são aqueles que trabalham de forma isolada. Um conceito que veio lá da biologia, né, da ecologia, que são os ecossistemas, ele foi importado para a área da saúde exatamente para mostrar toda essa simbiose, aproveitando também um termo da biologia, ou seja, toda a inter-relação que vai existir entre os diferentes atores, entre os diferentes microsistemas, entre os diferentes protagonistas que nós temos, inclusive do ponto de vista de conhecimento, né? Profissionais diferentes, regiões diferentes e inclusive operadoras e tudo que faz parte hoje do mercado da saúde. Então, quando a gente fala de um ecossistema, a gente está falando de uma gestão do acesso bem adequada, fazendo com que eu tenha um serviço de apoio, seja ele laboratório, seja uma agência transfusional, seja ele qualquer outra atividade de apoio que faça com que eu tenha dados confiáveis e consistentes para que a melhor assistência seja dada ao paciente, de forma que essas informações elas consigam caracterizar aí a criticidade e a complexidade desse paciente. Porque dentro de um ecossistema de saúde, inclusive eu tenho que fazer o direcionamento correto, para que aquele paciente que eu deva tratar ele na atenção primária, ele seja atendido na atenção primária, e aquele que é lá da atenção terciária, que é um paciente de maior complexidade, que ele seja destinado a esse serviço de forma que a gente não utilize recursos de forma desnecessária. Hoje, quando a gente discute eficiência operacional, a gente tem que discutir de dois pontos, né? Eu tenho que conhecer a minha capacidade instalada para que eu não tenha condições de ter toda uma infraestrutura preparada e ela não seja utilizada pelos nossos pacientes ou pelos serviços de saúde. Ter uma estrutura montada e essa capacidade instalada não ser utilizada na sua completude, ela traz muitos prejuízos, né? Porque eu tenho ali um custo, inclusive do equipamento parado, por exemplo, de um profissional parado, né? Então, a capacidade instalada ela precisa ser conhecida para que a gente organize todo esse processo e utilize ele da melhor forma possível. Mas em contrapartida, a gestão do acesso ela é igualmente importante, porque levar a esse serviço algo que não deveria estar lá, então levar para um serviço de alta complexidade, para uma atenção terciária, um paciente que não é de alta complexidade, eu também vou estar utilizando esse recurso de forma desnecessária. Então, eu poderia estar direcionando ele e utilizando recursos muito melhor indicado
para esse paciente. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente fala sobre integração. Então, gestão por processos e ecossistema, eles acabam se relacionando do ponto de vista conceitual, principalmente porque os processos bem desenhados, eles obrigatoriamente têm que conectar o cuidado com o resultado e também com a sustentabilidade. É isso que se espera quando a gente fala de uma boa gestão, de uma boa eficiência dentro de um serviço de saúde. Então, baseado nisso e considerando alguns conteúdos que nós já colocamos aqui em episódios anteriores, hoje eu não posso ter dentro da estrutura de um serviço de saúde indicadores fragmentados. Por quê? Gestão por processo, automaticamente trazendo essa linguagem, trazendo a necessidade da gente reconhecer a inter-relação entre esses microsistemas, o alcance dos nossos objetivos estratégicos dentro de um ecossistema de saúde, onde eu tenho que fazer essa distribuição e esse gerenciamento do acesso em busca da eficiência operacional, os meus indicadores eles têm que estar muito bem estruturados para que eu alcance esse objetivo dentro daquilo tudo que foi planejado. Então, sempre que eu pensar em indicadores fragmentados, principalmente aqueles que mensuram muita produção, não necessariamente eu vou ter uma resposta adequada para fazer a gestão do serviço que vocês estão trabalhando. Automaticamente, eu também tenho que passar a enxergar menos a forma de gestão por departamento, né? Então, quando a gente fala de gestão de processo, eu não posso entender que dentro de um ambiente hospitalar eu tenha uma UTI de excelência, um pronto atendimento de excelência, um laboratório de excelência. Eu não posso ter ilhas de excelência, né? Quando a gente fala sobre gestão da qualidade, na sua forma mais madura, na sua forma mais evoluída, automaticamente eu estou falando que eu não posso ter ilhas de excelência. Eu preciso ter a integração entre esses processos para que automaticamente o serviço esteja entregando o valor necessário para aquele perfil de paciente. Então, hoje, se a gente pegar uma das metodologias que existem aí no mercado, que é a metodologia da ONA, né, da Organização Nacional de Acreditação, com todos os seus critérios, todos os seus parâmetros para avaliação da qualidade assistencial, ela trabalha com a jornada do paciente, exatamente porque é na jornada do paciente que ele tem contato com vários processos. Então, por isso que quando a gente fala sobre gestão por processo, é nessa condução, é nessa jornada que eu vou conseguir identificar qual é o valor que eu estou entregando de fato para esse meu paciente. E quando a gente fala sobre o paciente vivenciar esse processo, a gente está falando na continuidade do cuidado, na entrega entre os diferentes serviços que estão localizados, né, nos seus processos gerenciais, nos seus processos assistenciais, nos seus processos de apoio, dentro de um ecossistema. Ou seja, eu estou identificando dentro daquela jornada que o paciente vai percorrer, em que momentos eu vou ter a entrega de valor para esse meu paciente. Então, como que eu estou avaliando o tipo de desejo que o meu paciente tem, a melhor experiência que ele tem dentro do meu serviço. Então, é a partir disso que eu vou ter a condição de mensurar se a jornada dele é positiva ou se eu ainda tenho muitas oportunidades de melhoria, certo? Bom, então, quando a gente fala de gestão por processo, o que que ela visa, né? Integrar setores. Eu preciso fazer com que eu tenha uma visão cada vez mais integrada. Automaticamente, a partir da gestão por processo, eu tenho que ter uma modelagem muito bem desenhada, exatamente para que eu consiga definir os acordos e como que vai ser essa coordenação relacional, né, essa entrega de um setor para o outro, de um microsistema para o outro. Então, a gestão por processo ela vai integrar os setores, ela também, a partir de
Pensada a jornada do paciente, eu vou reduzir a variabilidade. Então, o que que a gente tem que pensar? Gestão por processo, ela vai agir muito semelhante como um protocolo, né? Se eu tenho bem desenhado esse fluxo do meu paciente, eu vou ter automaticamente a gestão individualizada desse cuidado, mas a variabilidade ela vai diminuir drasticamente, porque eu vou ter uma sequência de ações muito bem definidas, eu tenho uma sequência de processos onde esse meu paciente vai passar e que ela, estando bem desenhada, eu diminuo essa variabilidade. Automaticamente eu organizo esses fluxos assistenciais, como eu falei anteriormente, e eu conecto, então, a estratégia com a operação. Essa é a parte mais importante quando a gente fala sobre gestão por processo. Eu tenho que trazer esses indicadores e objetivos estratégicos para a operação. Essa é uma grande dificuldade que a maioria dos serviços de saúde tem. Pegar aquele profissional, aquele colaborador que é lá da ponta, lá do chão de fábrica, como a gente diz, lá da área mais assistencial, às vezes até com um menor grau de formação, mas fazer ele entender qual é a colaboração dele para alcançar os objetivos estratégicos daquela organização de saúde. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque é um ecossistema, ele vai depender dessa capacidade de conectar os fluxos de uma ponta a outra. Eu entender desde a entrada, a admissão do meu paciente até o meu processo de alta ou o seu retorno para casa, né? Considerando que às vezes ele volta para casa, mas não está de alta porque ele é um paciente crônico. Então eu tenho que desenhar isso de forma muito bem caracterizada para entender, inclusive, se ele é um fluxo desse meu paciente ou se ele vai acabar virando uma linha de cuidado. E que aí também, tendo uma gestão por processo, facilita bastante a gente desenhar aí uma linha de cuidado. Mas aí, linha de cuidado, deixa para um próximo conteúdo que a gente discute isso melhor. E o que, que é importante quando a gente fala sobre gestão em área de saúde? Muitas das vezes as pessoas acabam relacionando todas as vezes que fala de gestão, que fala de ecossistema, que fala de processos, que ela precisa ter tecnologia, sistemas, né? Muito maior do que eu ter tecnologia, eu dependo das pessoas. Eu dependo que as pessoas estejam conectadas dentro dos seus processos, para que eu tenha essa continuidade e individualização do nosso cuidado. Porque aí sim eu posso falar que o cuidado vai ser centrado na pessoa. Então, para a gente ir finalizando, né? Que se caracteriza como um processo maduro dentro de um serviço de saúde? O cuidado, né, ganhando continuidade a partir da gestão do processo. O cuidado ganhando essa continuidade, a operação vai ganhar previsibilidade. Então, por isso que hoje as grandes operadoras, as grandes redes, elas estão se organizando na forma de ecossistema para que eu tenha uma rede assistencial e eu direcione esse paciente de acordo com a sua complexidade e necessidade. Então, o cuidado ganha continuidade, a operação ganha previsibilidade, a liderança ganha governança. Não tem nada pior do que eu ter gestores que eles se sentem perdidos na rotina e não sabem nem o porquê que eles estão fazendo a gestão daquele seu processo. Então, a liderança ganha essa governança, ela começa a se apropriar melhor de o porquê que ela tem que fazer as coisas, o porquê que ela tem que mensurar as coisas, o porquê que ela tem que gerenciar os seus processos, e aí automaticamente o mais importante, o paciente ganha valor. Então eu consigo entregar o valor que o paciente veio buscar na minha instituição. Eu sempre falo, ninguém procura um serviço de saúde de agrado, né? Então, todos os pacientes que estão ali, eles fazem a busca de algum cuidado. Então, nada melhor do que dentro dessa cadeia toda, no final, eu olhar para o meu paciente e ter a certeza que eu gerei valor naquela assistência. Então, pessoal, hoje o que eu tinha para explorar um pouco com vocês é isso. É um tema amplo, como a maioria dos temas que a gente trata aqui. Então eu fico aguardando vocês, novamente, né? Pedindo aí para quem chegou até aqui o momento, que vocês digitem lá nos comentários
processos, porque aí eu vou saber que você assistiu o vídeo todo e chegou até o final. E se você tiver algo para complementar, uma experiência para contar ou uma pergunta para fazer, coloca lá nos comentários que eu vou ter bastante prazer em entrar nessa discussão, nesse debate, até para que todos nós possamos crescer juntos. E se você gostou do conteúdo, curte aí, compartilha com seus pares e se inscreva no canal, que semanalmente a gente vai reservar 15 minutos para a gente discutir gestão da qualidade e eficiência operacional aqui na Gestão da Qualidade em um quarto. Pessoal, muito obrigado e até o próximo conteúdo.